Olá, amigos da Connect TV, está começando mais um Entrevista da Semana, o programa que apresenta pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, em especial aqui na região oeste. Olha só que interessante, depressão é considerado o mal do século e é muito comum as pessoas estarem angustiadas, ansiosas, com insônia e elas sempre estão buscando alguma resposta, mas encontram dificuldades. E hoje nós vamos falar com um amigo aqui que está estudando mais sobre ele para poder ajudar os outros. O Edmilson. Tudo bom, Edmilson? Tudo bem, Jefferson? Boa tarde. Como é que você está? Tudo bem, uma alegria estar aqui com vocês. Realmente o tema que nós estamos apresentando hoje é um tema que é muito necessário hoje, né? Tanto a depressão quanto a ansiedade é um mal que, infelizmente, ele toma muitos de nós. E a luta contra esses males, eles apresentam hoje e nos convida a olhar mais para dentro de si. Vamos falar um pouquinho do princípio. Você é de onde, Edmilson? Bom, eu sou lá da Bahia. Bahia, da Bahia, terra boa. É Bahia ou Vitória? Bahia. E Bahia também. Opa! Ó, essa história é inusitada, porque eu sou da Bahia, mas eu torço para o Palmeiras. Ah, você é palmeirense. Meu pai é Bahia, então sou do interior, cidade de Ubaíra. Então eu moro em São Paulo desde que eu tenho 18 anos, não vim para cá. E desde então, estou com 36 anos e resido aqui em São Paulo, na cidade de Cotia. E a gente vai viajando e conhecendo mais um pouco de cada um. Ai, que legal. E você veio para São Paulo para trabalhar, para estudar? Como é que foi? Então, inicialmente eu vim para estudar, trabalhar e voltar para a Bahia e lá eu abri uma contabilidade. A ideia era estudar aqui ciências contábeis. Nossa, você queria ser contador. Contador. Você Entretanto... Você queria cuidar do dinheiro do povo. Aí. Exatamente. Entendi. E ganhar dinheiro. Ah, claro. Entretanto, as minhas escolhas me levaram para outros caminhos. Então, eu viajei por bebidas, vícios, drogas, Você deu uma gandaiada. álcool, gandaiada com muito capricho. E não fui embora mais. Aí me casei e construí uma vida aqui. E aí, a partir disso, já nem concluí, nem estudei a parte de ciências contábeis. Entendi. Fui para uma outra direção. Bom, você casou, você não continuou na gandaia, eu imagino, né? Não. Qual que é o nome da esposa? Minha esposa é Leide. Beijo, meu amor. Nós completamos ontem 6 anos de casados, né? Recebemos o sacramento do matrimônio há 6 anos. Essa mulher é uma santa, que beleza, hein? Mas estamos juntos há 15 anos. Você já está há 15 anos com a Leide, 15 anos casados com a há Leide. 6 anos. Você já tem filhos, não? Nós temos 2 filhos, entretanto, um deles faleceu quando minha esposa estava com 2 meses de gestação. E aí foi em 2015. Mas nós temos um outro, Rafael, que tem 21 anos. E casa agora dia 18 de outubro. Completando de 22 anos. Você já tem um filho de 22 anos. De 22 anos, que já vai casar, em breve vai estar com a sua família constituída. Que aí. beleza, Rafael é o nome de um anjo na Bíblia, É, do anjo da exatamente. cura. É o arcanjo. É arcanjo. Ô, Edmilson, mas aí, como é que foi? Você parou de viver assim, essa vida mais livre, vamos dizer assim, né? O que aconteceu? Em 2018, dia 26 de novembro de 2018, meu último dia que eu bebi, e eu estava em um ato ali de bebedeira e tal, estava tão disposto a beber que naquele dia eu bebi um vinho, um whisky. O whisky era tão caro, Jefferson, que ele custava R$10 e ainda você ganhava o copo, de tão caro que o whisky era. Beleza. Tomei sozinho 1 litro de whisky, fiquei muito embriagado. Aí eu fui para casa, fui dirigindo o carro do meu cunhado ainda. E aí na segunda-feira veio a memória. O nome da memória chama-se Leide, a minha esposa. E ela começou a me recordar de tudo aquilo que eu tinha vivido. E aí veio aquela consciência pesada, aquele dia, aquele pós-dia de bebedeira, de ressaca. E aquela semana foi bem difícil. E aí no domingo posterior, que foi dia 1º de dezembro de 2018, eu fui para um retiro. E nesse retiro eu tive um encontro pessoal com Jesus e a partir daquele dia não quis mais saber de bebidas, não quis mais saber de vícios e desde então a minha vida mudou por completo. Esse encontro foi em Cotia mesmo? Foi na cidade, em um sítio, na cidade de Taboão da Serra, mas em um sítio, um espaço pertinho de casa. Ah, que legal. E desde então você tem se dedicado mais a uma vida mais
de espiritualidade e de autoconhecimento. Exato. Aí desde então eu comecei a fazer um caminho de aprofundamento, de conhecimento daquilo que é lógico, a partir de Deus, né, de quem é Deus, do que eu sou neste mundo, do que eu devo ser a partir de Deus. E dentro disso, dentro desse conhecimento, esse aprofundar de conhecimentos, eu comecei a me apaixonar pelo ser humano, pela mente do ser humano, e senti um desejo maior de aprofundar mais, de conhecer mais. Então, eu hoje faço parte de um movimento da Renovação Carismática Católica, né, que faz parte da igreja, onde eu também prego a palavra, estudo a palavra, eu gosto muito, amo a palavra de Deus, amo conhecer e estudar a palavra. E dentro desse mergulho na palavra, eu mergulhei também em mim. E vendo quem eu sou, eu aprendi a lidar com muitas das minhas sombras, né? Aprendi a lidar muito daquilo que são visões minhas e escolhas minhas e que me levaram a lugares que eu não queria estar. Entendi. E ali, a partir da palavra, eu desejei saber mais e mudar a minha vida ali, com base na palavra, mas segundo aquilo que também a ciência nos deixa à disposição. Muito interessante. Eu posso dizer assim, que você refletindo a vida que você estava, por exemplo, estava buscando algo através do álcool ou de uma vida mais desenfreada, você conseguiu identificar ali o que você buscava naquela época e você acha que você encontrou hoje? Sim, na verdade, o que eu descobri? Eu descobri que eu fui criado para viver algo, para ter um propósito de vida, que nós chamamos hoje de propósito de vida, né? Que é uma vida com sentido. Hoje, se nós olharmos ao nosso redor, a maioria das pessoas não tem um sentido de vida. Sim. Não tem um porquê, não tem um para quê. Ela não olha no sentido de que ela saiu de um lugar e ela tem um destino para onde chegar. Não tem esse olhar. E eu percebi que eu era uma dessas pessoas que não tinha uma consciência de quem eu era, uma consciência de onde eu tinha saído e uma consciência de destino. E nem havia em mim uma construção para ter esse destino, para alcançar esse destino, para ter um caminho coerente com aquilo que era o meu chamado, o meu propósito, aquilo que realmente Deus tinha pensado e desejado para mim. Entendi. Então, não havia um sentido de vida. Exato. Agora eu me lembrei de um psiquiatra, Viktor Frankl, não sei se você já ouviu falar. Sim, conheço muito bem. Ele viveu no campo de concentração, etc. E ele desenvolveu a logoterapia. Você falou da questão de unir espiritualidade à ciência. O que você tem encontrado nessa busca? Eu percebi que a fé, ela age muito no sentido de que ela nos ensina, nos direciona e nos dá um prumo real de vida. A fé, ela unida à parte espiritual e à parte psicológica, né? Ela colabora com um crescimento maior do ser, do humano, do homem em si, né? Porque nós somos humanos, mas muitas vezes nós não somos seres humanos, no sentido da contemplação total do que é o ser humano, de viver uma vida que tenha, como eu disse anteriormente, um propósito. Viktor Frankl, ele entendeu ali na dor, ele encontrou na dor motivação para fazer algo diferente. O que Viktor Frankl nos ensina, né? Nos ensina que a dor, ela explica muito de quem eu sou, mas ela não define quem eu sou. Entendi. A dor, ela colabora para que eu possa aprender algo de mim e eu possa até mesmo ver os meus limites, como foi o caso de Viktor Frankl. Ele chegou ao limite dele, né? A capacidade dele de suportar a dor, mas aquilo para ele tirou como um grande aprendizado. E a dor dele tornou-se o propósito de vida dele. Então, a partir disso, veio a logoterapia e ele colabora com tantas e tantas pessoas até então. Então, se eu fico preso à minha dor, eu não colaboro com ninguém. A minha dor, ela pode virar um propósito e pode ser geradora de transformação na vida do outro. A partir da hora que eu escolho usar essa dor como aprendizado e torná-la, talvez até mesmo um propósito, e a partir dela eu construir algo novo, algo diferente. Entendi. Vou só pedir para você explicar, às vezes tem algum amigo em casa que está nos acompanhando, quem que é Viktor Frankl, o que é... Resume rapidamente quem é o Viktor Frankl, só para as pessoas que porventura não conheçam entender. Viktor Frankl é um judeu, né, que ele estava no campo de concentração, e no campo de concentração, em meio a tantas dores, tantos sofrimentos ali, em meio à perseguição nazista, ele aprendeu a lidar com a sua dor. E ele tinha motivação para permanecer vivo.
E diante daquela dor, de tudo que ele viveu, todo um sofrimento humano que a gente vê o quanto é desumano aquilo que ele vivia, aquilo que ele experimentava, então ele escolheu transformar a sua dor em um propósito de vida. Ele decidiu não ficar preso à dor e não culpar aquilo que ele experimentou, não culpar aqueles autores daquela dor nele, os nazistas, não culpá-los pelo aquilo que ele vivia ou por aquilo que ele era. Ele escolheu a dor, ele, a partir daquela dor, transformá-la em propósito de vida, em um novo, e ele ajudou e ajuda tantas pessoas até hoje. Muito bem. Olha só, você falou da questão de ele escolheu não usar a dor para odiar, mas usar aquilo lá como propósito de vida. Falar um pouquinho, tem muitas pessoas que sentem dores, né? Hoje a gente vive muita questão ansiedade, insônia, depressão. Como é que uma pessoa pode usar essas dores como matéria-prima para uma jornada de cura? Para que a cura aconteça, é preciso primeiro você reconhecer que existe algo para ser curado. Isso é importante. O primeiro passo é você olhar para dentro de si e saber, existem feridas aqui, existem dores aqui. Eu as reconhecendo, eu vou buscar como curá-las. E a cura, ela começa a partir da hora que eu olho para dentro de mim e eu reconheço que no passado houveram autores, houveram causadores dessas feridas. Muitas vezes, as minhas escolhas foram as geradoras das minhas feridas. Outras não, foram outras pessoas, terceiros que geraram aquilo. Só que essa dor, eu sou católico, eu creio muito que aquilo que nos acontece, ela tem um motivo, seja um causador de algo que foi uma escolha minha, então aquilo que aconteceu é consequência de uma escolha minha, mas também eu vejo que tem permissão. Tem permissão divina nisso, né? Então, quando uma dor acontece, quando nós passamos por algum trauma, seja na infância, adolescência, muitos hoje nós temos, né, o quanto que antigamente nós não tínhamos esse nome, que era o bullying, né? Sim. E o bullying nós não tínhamos esse nome, mas ele antigamente nós levávamos muito na esportiva, mas quando era muito exagerado, quando passava do ponto, ele gera trauma, né? E hoje tem muitos adultos com traumas devido a perseguições que sofriam na fase de adolescência, de escola, seja por parte de familiar, primos ou colegas de escola. Então essas dores, elas falam muito em relação àquilo que eu sou. Então, o que eu penso, né? O que a gente entende? O passado é um lugar onde ele vai dizer muito quem eu sou. O passado é um lugar de estudo, mas ele não é um lugar de morada. Então, eu posso visitar o passado. Eu posso buscar no passado explicação para as minhas escolhas de hoje, buscar no passado explicação para quem eu sou, para quem eu me tornei, para por que eu escolho assim e não assado? Por que eu vou para a direita e não para a esquerda? No passado eu encontro muitas dessas explicações. Só que se eu escolho viver lá, aí é onde entra o que nós chamamos de depressão. Né? Nós escolhemos viver no passado, viver na dor. A dor que me machucou outrora, ela não é mais como uma cicatriz. Ela continua ainda ferida, aberta e gera ainda mais dor em mim. Ela continua a sangrar, porque eu não busquei a cura. Eu não reconheci aquilo como uma dor, mas eu preferi, na dor, morar nela, ficar nela e justificar quem eu sou, muitas vezes mal-humorado, muitas vezes na dor. Só que, claro, separando, né? A depressão, às vezes a pessoa é mal-humorada, não tem nada a ver com depressão, né? É que a pessoa ela usa aquilo que ela sofreu no passado para justificar quem ela é. Então, para ela é cômodo, ela usa como muleta o passado. Entendi. Só que tem outras pessoas que realmente não. Elas sofreram traumas profundos e a depressão, ela é esse autor de uma tristeza profunda e constante. Entendi. É uma dor que parece que não tem fim, uma tristeza que parece que não tem fim. Então, Jefferson, imagina que você gosta de entrevistar, você ama entrevistar. Aí hoje seu diretor chama, Jefferson, seguinte, temos hoje 5 entrevistas. Você que gosta de entrevistar, que ama entrevistar, se você está no estado depressivo, você não gosta mais daquilo. Entendi. Aquilo mais não gera em você um desejo de querer estar lá, de querer ouvir a história do Edmilson, a história do Jefferson, a história do Rodrigo. Você não tem mais aquele ânimo que hoje você tem de estar aqui entrevistando e ouvindo novas histórias.
porque a depressão toma conta de tudo. Então, ela é uma tristeza que ela realmente ela se espalha e toma conta. E nós queremos estar sozinhos. Muitas vezes, quando estamos em público, conseguimos esconder isso com sorrisos, com brincadeiras, mas no fundo ali existe uma ferida gigante que está sangrando e quem está perto não percebe. Entendi. Então, eu posso dizer que as suas experiências negativas fizeram que você tivesse essa busca pelo autoconhecimento e gerasse em você esse desejo de ajudar os outros. Agora você tá estudando para ser terapeuta, né? Sim. Onde você está fazendo a sua faculdade? Eu comecei a formação na Anhanguera. Na Anhanguera, muito bem. E aí, agora eu posso dizer que você, além da questão, vou dizer, formal, né? Que é o atender no consultório e tal, você tem também utilizado algumas ferramentas da modernidade, né? Sim. Que são os vídeos. Sim. Fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia. Não, eu vou fazer alguns vídeos para ajudar as pessoas. Interessante. Essa pergunta é muito boa porque quando lá atrás eu comecei a fazer os vídeos, e eu comecei a fazer os vídeos há cerca de 1 ano e meio mais ou menos, eu comecei a fazer vídeos mais para sanar algumas dúvidas e para trocar alguns assuntos que eu tinha no trabalho, né? Então, as colegas de trabalho faziam algumas perguntas e tal, e aquilo começou a gerar em mim um desejo de explicar para mais pessoas. Já que eu tinha uma capacidade ali, né, uma habilidade de explicar bem para elas, eu deveria obter sucesso em explicar para outros. E comecei a gravar os vídeos. E aí foram surgindo os temas. Aí no trabalho, quando surgia algum assunto, era gerador de tema. Mesmo na igreja, no trabalho, em casa com a minha esposa. Então, os assuntos do dia a dia foram começando a gerar assuntos para vídeos. E depois comecei a me aprofundar mais nos temas, falar um pouco mais sobre ansiedade, buscar falar mais sobre autoconhecimento, autoconfiança. Eu tem vídeos ensinando como você reconhecer manipuladores, que hoje nós temos muitas pessoas que nos manipulam, como você aprender a dizer sim, dizer não, como você aprender a avaliar quem você é, a se reconhecer como você é, a entender que as suas sombras, elas vão existir, mas que você pode controlá-las, a aprender conforme se ensina Santo Agostinho, né, e Santo Tomás de Aquino, que nós temos emoções e as emoções, elas não são emoções para apenas eu as viver à flor da pele conforme elas vêm. Elas precisam ser controladas. E emoções controladas, elas geram em nós virtudes. Entendi. Muito bom. Você falou de virtudes, né? Teve até outro dia, tinha uma outra entrevista, a gente falou desse tema. E volta e meia, volta aqui, quando a gente sempre fala de questões humanas. Qual que é a importância para a pessoa se equilibrar, dela cultivar virtudes? Eu só quero voltar um ponto antes de falar sobre as virtudes. Fica à vontade. Porque eu falei de depressão, que é estar no passado, mas eu não falei da ansiedade, que a ansiedade é você viver no futuro. No futuro, é verdade. Que na verdade a ansiedade é um excesso de preocupação que você acumula, que você junta, e que você está focado apenas naquilo que nem aconteceu ainda. Então a tua vida é baseada em um campo imaginário que você começa a criar cenários que não aconteceram e que provavelmente não vão acontecer. Então, veja, nós temos a opção, né, de vivermos o hoje, Sim. de estarmos diante daquilo que o hoje nos apresenta, vivê-lo e planejar o futuro. Estudando o passado e tendo o passado como uma escola, o presente como o que eu tenho que viver, um presente, o hoje, e o futuro como um planejamento. Eu devo construir um planejamento de futuro, de quem eu quero ser daqui 5 anos, de onde eu quero estar daqui 5 anos, né? Quais lugares eu quero estar frequentando daqui a 5 anos. Eu posso planejar isso e eu posso tomar hoje ações que me levem a daqui 5 anos estar onde eu planejei. Né? Só que eu não posso permitir que isso seja preocupação. Porque planejamento, ele gera algo novo e algo bom. Já preocupação, ele não gera nada além de travamento, de morte interior, e você não consegue mais viver além do medo de tudo. Então você cria cenários que não existem e você está lá. Mas essa sua versão ainda não existe. Entendi. E quem está no passado é uma versão que já não existe mais. A versão sua do passado, ela não pode fazer mais nada pelo hoje.
A sua versão do futuro não pode fazer nada ainda. É verdade. Mas a sua versão de hoje pode preparar quem você vai ser no futuro. Muito bem. Agora fala das virtudes. Voltando para as virtudes agora. As virtudes, né? Hoje, eu penso muito nisso, né? De que quando nós temos a Bíblia, a palavra de Deus, como um norteador de vida, um direcionador de vida, e nós começamos a constituir virtudes, nós seremos pessoas mais serenas, seremos pessoas que conseguem compreender mais o outro, conseguem mais ter o que nós chamamos de empatia, Sim. de se colocar no lugar do outro, e de entender que existirá no outro e em mim dias maus, mas os dias maus não definem quem eu sou. Os dias maus são dias maus, mas não definem quem eu sou. E às vezes nós definimos o outro por um dia mau. Entendi. Nós não temos empatia, não temos a virtude da caridade, a virtude de saber olhar para o outro e ter compreensão em relação àquilo que ele é, só que com verdade. Com verdade, colaborando quando for possível ou não. Então, as virtudes, elas são colaboradoras de um ser novo, mas que compreende quem é, compreende quem deseja se tornar e compreende quem já foi. Você compreende todo o seu ser. Maravilha, isso é muito bom. Queria fazer, você falou aí da questão da Bíblia, da sua experiência religiosa, você é católico, da renovação carismática. Como é que você enxerga a questão da espiritualidade como vetor de transformação para, junto, lógico, a questão profissional da ciência, auxiliar a pessoa a se levantar de uma depressão? Quando a gente começa a estudar o ser humano, nós pensamos inicialmente que apenas a espiritualidade ela vai ser causadora, ela exclusivamente, de uma transformação genuína na vida do homem e de sair de depressão, de ansiedade. Eu vejo como, claro que tem casos que acontecem, sim, que é possível, só que eu penso que tem que andar lado a lado. Você precisa estar com a sua espiritualidade, com a fé, né, em dia, mas sobretudo você tem que buscar ajuda. É preciso buscar ajuda de um psicólogo, de um psicanalista, de um terapeuta, para colaborar com esse processo. Eu penso que é uma mão de via dupla e no qual você, caminhando nos duas vertentes aqui, você consegue ajudar. A parte espiritual, a parte da Bíblia, da palavra, o estudo da palavra, nós temos textos que dizem assim, seja forte e corajoso. Nós temos textos que dizem assim, ó, no mundo tereis aflição, mas coragem, eu venci o mundo. Então nós temos textos que colaboram, e são verdades que colaboram com o nosso fortalecimento, com um olhar mais genuíno para aquilo que é a realidade, e nos faz compreender que é possível sair de qualquer situação difícil. Mas eu penso que existem casos que sim, só com a parte espiritual, só com a parte da fé, só caminhando na fé, só com você conhecendo mais de Jesus, só a parte de você buscar viver aquilo que Jesus ensinou, algumas pessoas realmente sim, só isso é necessário. Só que outras, elas precisam de ajudas mais profundas. Então a ciência existe justamente para isso, porque a ciência e a fé, elas andam juntas. Certo. Alguns querem separar, mas na visão do Edmilson, elas andam juntas. É fé e a razão, né? Fé e razão, muito exatamente. bem, Edmilson. E fala um pouquinho assim, o alcance dos seus vídeos, você tem tido retorno? Como é que tem sido essa experiência? Olha, é interessante, né? Quando eu comecei a gravar os vídeos, aí eu tinha a repostagem aí dos amigos, né? Que era novidade. E aí chega um dado momento que você não tem mais a repostagem dos amigos, é normal. Normal. E aí o meu alcance hoje de contas alcançadas, quando a gente olha na parte do Instagram lá na bio, eu chego a alcançar de 39 a 65 mil contas mês. Né? Só que o meu número de seguidores, hoje a gente está com 5 mil e pouquinhos seguidores. Os meus vídeos alcançam, sua grande maioria, entre 500 e 1.500 pessoas. Bastante. Alguns chegaram a 12 mil, desculpa. E aí, só que, para mim, quando você começa a olhar e você cai na besteira de tentar comparar, você fala, não vou parar de fazer vídeo, né? Só que aí eu aprendi que eu, Edmilson Borges, de 36 anos, baiano, que mora em Cotia, eu aprendi que eu não devo jamais me comparar. Eu devo olhar o outro como exemplo. Entendi. Aí eu pego as virtudes, as qualidades e falar, cara, um dia eu quero trabalhar para poder chegar
aos meus meios, às minhas maneiras, né, de maneira muito honesta, com muito trabalho, chegar a esse alcance, né? Mas não desejando uma comparação de tipo que seja desmotivadora. Entendi. Né? Até porque nós hoje, Jefferson, vou te falar um assunto interessante, muitos de nós pensamos muito naquilo que o outro pensa de nós, né? É verdade. E muitas vezes... Você é casado, Jefferson? Sou casado. Você tem filhos? Tenho 4. 4 filhos, que bênção, glória a Deus. Filhas. Filhas, 4 filhos. Então você está no meio de 5 mulheres. Eu tô. Você é o cravo no meio das rosas. Pois é. Então, você tem 4 filhas, tem a sua esposa. Hoje, se a sua esposa te decepcionar, se a sua filha te decepcionar, se seus pais, se eles forem vivos, te decepcionar, se os irmãos te decepcionar, a tendência é de que você vá conviver com eles ainda. Claro, com certeza. Vá perdoá-los. Sim. Só que, se alguém, Edmilson, que você vê poucas vezes, te encontra e te decepciona, isso não vai mexer contigo. Certo. Isso não vai gerar em você uma dor, fala, poxa vida, o Edmilson me decepcionou. Não vai gerar isso em você. Sim ou não? Não. Não vai gerar. Não. Só que o Edmilson que você não conhece, o Rodrigo que você não conhece, outras várias pessoas que estão com o celular te acompanhando que você não conhece, a opinião dela importa muitas vezes e a opinião dela te bloqueia. E a opinião do outro gera em você uma falta de propósito, porque você acha que, não, o Jefferson vai pensar isso ou aquilo de mim, então não vou fazer isso nem aquilo, porque o Jefferson vai pensar isso ou aquilo. Jamais. O que nós temos que ter no sentido é de que eu tenho um propósito, eu tenho um chamado, eu entendi o meu chamado, entendi o meu propósito. Se o Jefferson gostar ou não, tá tudo bem. Eu vou seguir no mesmo caminho. Entendi. Se no trânsito alguém te xingar de qualquer nome, ou não te xingar, tá tudo bem. Porque você sabendo quem você é, não importa o que digam de você. Você sabendo quem você é, nada que dizem vão mudar o que você sabe, o que você acredita de quem você é. Maravilha, olha só, muito bom. Tal da crença limitante, Crença né? limitante, exatamente. Muito bom. A famosa autossabotagem. Autossabotagem, olha só, isso é uma coisa, o pessoal, a gente fala, é sério, viu? Existe, muita gente se autossabota. Ô, Edmilson, tá chegando no final aqui a nossa entrevista. Poxa. Passa rápido, né? Passa rápido, mas foi muito bom. Eu queria que você olhasse para aquela lente ali e você desse um recado importante. O que você quiser dizer para quem está nos assistindo, aproveita e dá também o seu Instagram. Ok. Vamos primeiro ao Instagram, porque eu posso me empolgar e esquecer. Meu Instagram é Edmilson, _o_Borges. Edmilson, _o_Borges. E aí você vai me seguir, vai me acompanhar nos nossos vídeos aí. Bom, vamos lá, dar um recado para você. Hoje, se por um acaso você ouviu alguma frase que te deixou desanimado, desmotivado, se por um acaso hoje alguém falou que você é uma pessoa inútil, ou se até mesmo no teu silêncio você falou para si mesmo e se machucou, se feriu, se por um acaso hoje você em algum momento do teu dia você achou que você era incapaz de fazer algo, de chegar a algum lugar, eu digo para você que aí dentro de você existe uma força sobrenatural que é capaz de te levar a lugares que você jamais imaginou chegar. Existe uma força dentro de você que é capaz de tirar você de qualquer buraco, de qualquer lama. E qualquer que for a situação que você esteja hoje, seja ela boa ou ruim, seja ela uma situação que está gerando em você um ânimo ou um desânimo, ela vai ter um tempo de acabar ou não. Ela vai ter um tempo de fim. Então, não importa como você se encontra, eu digo que é possível você encontrar propósito, é possível você se autoconhecer, é possível você construir um novo a partir do que você tem. A dor que você viveu não define quem você é, mas a dor que você viveu, se você ressignificá-la, você vai conseguir transformar não só a sua vida, mas a vida de muitos que estão ao seu redor e de muitos que você vai encontrar ao longo da tua vida. Que Deus te abençoe. Muito bom, valeu, muito obrigado. Eu que agradeço, Jefferson. E é isso aí, ficamos por aqui. Continue conectado conosco.